Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu quero recomendar um canal para vocês, o canal Sarça Ardente Sud. A Cilei gravou um vídeo comigo no Natal, nós gravamos no templo. Eu amei esse vídeo de ter participado com ela. Eu convido vocês, se você ainda não assistiu, a assistir esse vídeo, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição do meu vídeo. E também aproveite e se inscreva no canal da Cilei. Se você não é inscrito, se inscreva no canal da Cilei aí, tá bom? Então, gratidão a Cilei aí por ter feito esse vídeo comigo e também mandar um forte abraço para a família aí do Marcelo e a Renata que tiveram comigo aqui no canal, né, e compartilhou a mensagem de ontem, teve bastante repercussão. Uma das mensagens aqui no YouTube, né, falou aqui, é a Beth Três Lagoas, ela escreveu aqui, família linda mesmo, linda mensagem, eles são muito especiais, né? Falando aí da família que participou comigo. Tem a outra mensagem aqui da doutora Renata Araújo, que é a própria que compartilhou a mensagem comigo aqui ontem, né? Junto com o esposo dela. Então a Renata escreveu aqui, é muito bom poder compartilhar essa mensagem com o irmão e sua família. Eu que agradeço, né, a participação de vocês terem vindo aqui. Nossa, foi muito bom. E a minha esposa também estava lendo os comentários no YouTube, no canal, e aí ela comentou que teve um comentário que ela amou, né? Eu falei, quem que escreveu esse comentário? Aí ela falou lá para mim, eu marquei, né? A Júlia de Fátima Xavier. Aí eu peguei, deixa eu ler um pedacinho do comentário aqui da Júlia, né? Ela escreveu aqui, ó. Ah, irmão Vanderlei, que esposa linda que você tem. Parabéns, ela é maravilhosa. Sua família é muito especial. É algo que amo na igreja. É exatamente isso que vocês colocam aqui hoje, é que é a importância do evangelho centralizado no lar. E ela começa, tem mais coisa aqui falando também da família, né, que veio compartilhar com a gente aqui, uma família especial. Então, gratidão, Júlia, pelo seu comentário. A minha esposa amou e eu amei também o comentário, tá bom? Gratidão. Vamos lá para o estudo do Vem Segue de hoje. Eu vou compartilhar com vocês aqui, eu peguei um versículo no próprio manual do Vem Segue. Eu queria perguntar para vocês, quem aí já tem o manual do Vem Segue do Novo Testamento físico, tá bom? Que se já pegou na igreja, se já conseguiu o manual físico, tá bom? Responde aí para mim nos comentários quem já tem. Bom, então hoje eu vou compartilhar que eu peguei pelo manual, 1 Coríntios capítulo 2, tá bom? Esse 1 Coríntios, na verdade, né, a carta 1 ao Coríntios, né, na verdade ela é a segunda carta, porque nessa carta Paulo menciona uma outra carta que ele tinha enviado antes dessa. Porém, essa carta nós não temos no relato da Bíblia, aqui no Novo Testamento, tá bom? Nós não temos essa carta. Então, o que nós chamamos de 1 Coríntios, na verdade, é o 2 Coríntios. E o que nós chamamos de 2 Coríntios deveria ser a terceira carta aos Coríntios. Mas vamos lá. Aqui é em 1 Coríntios, capítulo 2, tá bom? Aqui é muito interessante, eu gostei desse estudo aqui, né? Fazendo uma análise do capítulo completo, que o apóstolo Paulo, quando ele vai pregar ao Coríntios ali, né? Ele fala que ele vai lá pregar não com a sabedoria dos homens, porque em Coríntios tinha como se fosse uma escola de filosofia, né? E tinha muita gente culta lá, né? E Paulo tinha toda essa cultura para compartilhar, né? Aliás, nós observarmos as cartas de Paulo, os ensinamentos de Paulo, a gente vê que é outro nível, né? O ensinamento que ele traz ali, ele tem muita inteligência. Mas especificamente nessa carta aqui aos Coríntios, ele não quis mostrar essa eloquência, né? Ele compartilha aqui, ó, no versículo 4, né, dizendo assim, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então ele já explica por que ele não vai usar eloquência. Ele falou que vai falar as coisas simples do evangelho para que eles possam saber por meio do Espírito de Deus. Então a mensagem de hoje fala disso, sobre nós sabermos por meio do Espírito de Deus. Eu vou começar aqui em 1 Coríntios capítulo 2, vou começar aqui no versículo 6. Paulo diz assim, ó: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Bom, então aqui quando ele fala, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, a palavra perfeito aqui no grego, né, ela se entende como maduro. Então ele está falando que, todavia, ele poderia estar falando
de uma outra maneira as pessoas mais adultas. Essa palavra perfeita aqui significa pessoas adultas, pessoas já maduras no Evangelho, né? Uma outra tradução aqui significa experientes, né? Essa é a colocação da palavra aqui. Então, todavia, ele poderia falar de uma maneira de sabedoria, de maneira eloquente a essas pessoas que tinham mais experiência já dentro da igreja ali, né? Porém, ele fala, não a sabedoria deste mundo. Então, ele vai falar coisas importantes, coisas realmente muito profundas, porém, não da sabedoria do mundo, né? Não da sabedoria do mundo que nós conhecemos, mas das coisas de Deus. Aí ele fala aqui, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Essa palavra aqui dos príncipes significa os governantes, né? Os governantes aqui. Então, até mesmo aqueles mais eloquentes, né? Não era esse tipo de ensinamento que ele ia falar. Que se aniquilam aqui, eu peguei a palavra no grego, né? Significa que se reduzem a nada. Ou seja, o conhecimento secular, né, ele pode ser bom, a gente vai obter muita sabedoria, porém esses conhecimentos, acho que a principal coisa que Paulo está colocando aqui é que esse conhecimento não nos salva. Né? A pessoa pode fazer faculdade, conhecer física, química, astrologia, tudo, né? Mas esse conhecimento ele não é necessário para a nossa salvação. Então ele está fazendo um contraste sobre essa sabedoria. Eu acho que é justamente isso, né? Ele está pegando justamente o que o povo de Coríntios ali, né? Eles se gabavam, né? Do que eles se orgulhavam, e está mostrando um contraste, né? Falando que a sabedoria, na verdade, é as coisas de Deus. Eu consegui ver esse contraste aqui nas escrituras, tá bom? Então vamos continuar lendo aqui para ver se a gente tem esse mesmo entendimento aqui. O versículo 7 ele diz: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordena antes dos séculos para a vossa glória. Bom, então ele fala aqui falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, não significa que a sabedoria de Deus é um enigma que você tem que decifrar, não. Quando ele diz aqui oculta em mistério, é porque é mistério para aqueles que só sabem das coisas do mundo, né? Que só têm o conhecimento secular. Porque, bem como Paulo vai falar aqui, as coisas de Deus a gente vai saber pelo Espírito de Deus, que é justamente o tema da mensagem que eu quero compartilhar, saber das coisas de Deus pelo Espírito de Deus, né? Do que saber tudo faz sentido, né? Não, faz sentido isso, faz sentido aquilo. Não é por fazer sentido, é por você sentir no seu coração que a mensagem ela é verdadeira. Então ele fala aqui sobre isso, né? Aqui vamos para o versículo 9. Versículo 9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Bom, então esse versículo aqui eu já vi várias pessoas usar de diversas maneiras, tá bom? Mas se nós formos usar dentro do contexto aqui, ele tem uma conotação diferente, um entendimento diferente. É errado usar o versículo de uma outra maneira? Não, até porque o Espírito Santo é o verdadeiro professor. Tá bom? Então, a gente pode estar estudando uma palavra e o Espírito Santo te dá um entendimento na qual as outras pessoas não teve, porque o professor é o Espírito Santo. Claro que as pessoas podem até interpretar assim, você precisa do Espírito Santo para ensinar. Sim, eu busco a orientação do Espírito, estudo, né, para compartilhar, mas o professor, o Espírito Santo, ele precisa estar do seu lado te ensinando, sussurrando para você entender as Escrituras. Eu acho muito interessante um rapaz, né, que me chama de pai também, o Alexandre, né, o Alexandre Pereira, e ele pega e ele compartilhou uma escritura uma vez no WhatsApp, falando do estudo do Vem Segue. E eu li a mensagem que ele compartilhou, né, e eu tive um entendimento que eu nunca tinha tido, né, eu peguei e agradeci a mensagem, nossa, eu nunca vi essa escritura com esse ponto de vista que você compartilhou, eu entendi isso, né, primeira vez que eu entendi isso na escritura. Aí compartilhei isso no grupo lá no WhatsApp. E depois alguém mandou uma mensagem para ele, aquele comentário que você fez lá do irmão, né, da mensagem que ele compartilhou, ele não falou aquilo que você falou, não. Eu falei, não, eu peguei e fui lá ler de novo a mensagem e realmente ele não tinha falado. E aí eu caí em si, né, dizendo, olha,
Se não foi, né, o meu filho aí, né, o Alexandre Pereira, que falou essas coisas para mim, quando eu estava estudando a mensagem que ele compartilhou, foi o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é o verdadeiro professor. Ele vai ensinar coisas que estão além da Escritura para nós, sussurrar em nossos ouvidos o que nós precisamos mudar e assim por diante. Então essa Escritura aqui, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, muita gente usa como se estivesse falando do reino celestial, que Deus tem algo preparado ali para eles, e é verdade, né? Não dá para descrever o reino que Deus ele tem preparado para os seus filhos. Mas essa escritura aqui, especificamente, ele está dizendo dentro do contexto, ela significa outra coisa. Ó. Diz assim, ó, mas como está escrito? Então, só a palavra aqui de dizer como está escrito é porque já está escrito em outra parte da escritura, tá bom? A saber, Isaías 64, versículo 4, que eu vou compartilhar com vocês. Então, ele diz assim, ó, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então fala que Deus preparou para aqueles que o amam, né? Coisas que o ouvido não ouviu, que o olho não vê. Ou seja, não é a revelação que Deus ele vai te dar para saber que essas coisas é verdadeira. Não é pelo seu olho, não é pelo seu ouvido. Você vai ser sentido, né, no seu coração. Você vai saber pelo Espírito de Deus, que é o versículo que ele vai compartilhar depois aqui. Tá bom? O versículo 10 no caso aqui. Vamos ler o versículo 10 aqui, só para não perder o contexto. Ó. Porém, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito esquadrinha, né? Ou seja, examina todas as coisas, mesmo nas profundezas de Deus. Então, esse versículo 9, ele se trata, né, a respeito de receber a revelação, tá bom? E a gente tem a referência de aqui, quando Paulo fala esse versículo, ele está se referenciando aqui em Isaías 64, versículo 4, que diz assim, ó, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido o percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam, né? Então, um Deus maravilhoso aí, ninguém nunca viu isso, ninguém nunca ouviu, um Deus que trabalha como nosso Deus para a nossa salvação, né? Eu acho lindo esse versículo. Também é uma referência em Deuteronômio capítulo 5, versículo 10 também, tá bom? Que fala assim, e eu faço misericórdia a milhares, né? Aqui lá em alguns textos diz a milhares de gerações, né? Que Deus ele faz misericórdia a muitas gerações. Aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Me lembrei aqui de Nefe, né? Quando os irmãos dele veio perguntar o que significava aquela escritura, e ele perguntou, aquela escritura não, veio perguntar sobre o sonho do pai dele, né? O sonho da árvore lá da vida. E ele falou assim, haveis perguntados ao Senhor? E aí eles falaram, não perguntamos, né? Porque o Senhor não responde essas coisas. Ele falou, não responde se vocês não guardam os mandamentos de Deus. Quando nós guardamos os mandamentos de Deus e perguntamos a Deus, ele vai nos responder ao seu próprio tempo, mas ele vai responder, tá bom? Então eu achei interessante essa parte aqui. Então continuando aqui, vamos ler o versículo 11 aqui, tá bom? O versículo 11 diz assim, porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Então aqui é muito gratificante ler isso aqui, porque fala que as coisas dos homens, quem vai saber é os homens, né? Então o estudo secular, coisa, você pode aprender na faculdade, né? Que você vai aprender ali. Mas as coisas de Deus vai vir por meio do Espírito de Deus. É por meio do Espírito de Deus. Então eu acho muita incoerência, né? Muitas vezes em alguns canais, né, do Evangelho, tem alguns céticos, né, ou pessoas ateus que fica fazendo proselitismo contra a igreja, contra as escrituras, né, e eu acho muita incoerência, às vezes, a gente ficar rebatendo no sentido de que eles não entendem isso, eles não sabem pelo Espírito de Deus. Então, quem sabe e tem um testemunho pelo Espírito de Deus é outro nível, não dá para debater com quem não sabe. Ainda mais se você leva a discussão para o lado científico, que eles só vão acreditar nisso, no lado científico. Ou seja, no que o olho viu, no que o ouvido ouviu, né? Igual está falando aqui a Escritura, né? Mas o que Deus preparou, a resposta que Deus preparou para eles, né? Ou para nós também, é
uma resposta que não é pelo ouvido e nem pelo olho que a gente vai saber, tá bom? Então é por meio espiritual. Então, se a pessoa quer saber, ela tem que se submeter ao método espiritual, buscar a Deus em oração, buscar ali estudar as Escrituras e buscar o Espírito do Senhor. Então, muitas vezes quando eu vejo esses debates, eu falo, nossa, não está no mesmo nível, né? E ainda é ruim ainda quando a gente quer levar a discussão para dentro da parte dele. Não, você tem que trazer ele para dentro da sua... se você quiser saber a verdade, você tem que orar a Deus, você tem que... Só que você não acredita em Deus, como é que você vai fazer, né? Então fica difícil, tá bom? Vamos lá que a mensagem já ficou grande aqui. Vou finalizar aqui o versículo 16, o último versículo aqui, que diz assim, ó. Porque quem conheceu a mente do Senhor para o instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então ele fala, esse versículo aqui me lembra um versículo no livro de Mormon, né? Não deveis dar conselho ao Senhor, mas sim receber conselho do Senhor. Então esse versículo aqui, Paulo fala, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo ou dar conselho? Então, mais uma vez, olha como o apóstolo Paulo, ele era instruído em outras escrituras. A mesma escritura você encontra ele citando aí uma citação em Isaías 40:13, ó, que diz assim, quem guiou o Espírito do Senhor? E quem aconselhou e o ensinou? Também nós vemos essa mesma referência que Paulo vai fazer lá em Romanos 11, versículo 34 também. Né? Então o Paulo ele conhecia muito das Escrituras, estudava muito e por isso ele tinha essa eloquência. E aqui aos Coríntios, né, que se gabavam, né, de ter conhecimento secular, ele não trouxe esse conhecimento secular. Ele veio trazer ali um conhecimento superior, dizendo sobre que as coisas de Deus a gente vai saber por meio do Espírito de Deus. Então essa é a importância, né, de você saber que as Escrituras são verdadeiras por meio do Espírito de Deus. Tá bom? Que você possa ter o seu testemunho porque Deus te revelou. Não porque faz sentido todas as coisas, mas porque Deus confirmou no seu coração a verdade. É essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.